Quando você tem pouco vocabulário ou não tem uma quantidade suficiente de vocabulário, isso impacta na sua aquisição de novos conhecimentos. Sim, isso impacta, ou seja, você acaba aprendendo menos de tudo que está à sua volta, tudo que você vê, tudo que você aprende, tudo que está à sua volta, você acaba aprendendo menos porque você tem menos vocabulário. E por que que isso acontece? Porque nós, eu e você, aprendemos muito mais vivenciando situações, estando na cena onde as coisas acontecem, do que necessariamente estudando. E como que esse aprendizado nos chega? Como ele entra em nós? Pelas nossas percepções. A nossa experiência ela é construída pela captação da nossa percepção da realidade que está no nosso entorno. A pessoa que tem uma deficiência grave, ela tem um problema de vista, ela tem um problema de audição, ela não capta toda a experiência que ela poderia captar, ela não absorve por causa disso, porque ela não tem todos os sentidos trabalhando para apreender aquela realidade que está acontecendo. A sua percepção da realidade é menor quando falta vocabulário para ela. Por quê? Imagina essa cena, isso aconteceu mesmo, tá? Eu e minha esposa estávamos conversando sobre a irritabilidade que a TPM causa. Você sabe que é TPM, não precisa explicar para você. Com certeza você sabe. Então nós estávamos conversando sobre isso e a minha filha que estava junto, ela não absorveu isso que foi dito. Ela não sabe o que nós estávamos falando. Porque ela não sabe o que é TPM, ela não sabe o que é irritabilidade. Com esses termos, ela não sabe. Se eu falar para ela, ó, você é uma pessoa irritada, talvez ela saiba. Mas se eu falar irritabilidade, ela não sabe o que é isso. Ela não capta isso. Por que ela não capta? Porque ela não tem esse vocabulário. Ela não tem esse vocabulário, ela não consegue... Não são realidades para ela. Agora você pode dizer assim, mas eu não sou criança. Eu não sou criança, eu já aprendi tudo isso. Tá, tudo bem. Aqueles conteúdos que a criança não capta, você capta. Mas há outros conteúdos que estão ocorrendo exatamente agora, aí no seu entorno, e que você provavelmente não está captando. Se você tem um vocabulário deficiente, se você tem um vocabulário já razoável, você tem uma condição maior de captar novas experiências do que aquele que não tem um vocabulário muito grande, cujo vocabulário é limitado. Eu vou dar um exemplo. Os esquimós, que são aqueles povos que moram lá nas regiões geladas do Ártico, eles têm, para o gelo em si, para os diferentes estados do gelo, no vocabulário deles, eles têm 49 nomes diferentes para cada estado de neve, de gelo diferente que ele consegue perceber. Mas por que ele consegue perceber isso? Porque está dentro da realidade deles lá. Está dentro da realidade dos esquimós, diferentes estados de gelos. Nós temos o quê? 2 nomes para gelos? Talvez. Que é gelo e neve. Talvez 3, né? Granizo, gelo e neve. Geada, granizo, gelo e neve. Se nós abrimos nosso freezer, nós só vemos gelo, não vemos outra coisa. A gente não consegue diferenciar esses 49 estados do gelo, porque isso não faz parte da nossa realidade. A gente não consegue, portanto, a gente não consegue perceber essa realidade. Eles conseguem perceber 49 tipos de gelo diferentes, porque eles têm um vocabulário para isso. No meu caso, eu também tenho um caso, uma experiência pessoal, em que eu não captava uma realidade que ocorria ali debaixo do meu nariz, justamente porque eu não tinha um vocabulário para isso, eu não conhecia um determinado conceito, uma determinada palavra. Eu até sabia a palavra, mas não sabia o que estava por trás dela, o conceito por trás dela. Que era assim, eu sempre me questionava por que, às vezes, quando eu era criança, minha mãe me proibia de fazer uma coisa e aí é que eu queria fazer mesmo, porque o que é proibido, você sabe, acaba sendo mais interessante, né? Às vezes eu proíbo a minha filha de fazer alguma coisa aí que ela quer mesmo. E eu fico pensando, né? Por que aquilo que é mais difícil, eu ficava pensando, por que aquilo é mais difícil é mais procurado, é mais desejado, vamos dizer assim. Eu analisava as propagandas, via que as propagandas elas tinham uma tendência a dizer que os seus no produto que estava sendo anunciado ali na propaganda, dizer que eles era o último do estoque,
ou era só até amanhã, que aí estava aquele preço, depois ia aumentar. Black Friday, eu nunca entendi porque Black Friday vendia tanto, sendo que até se fala que os preços não tem nada de promoção ali. Isso sempre esteve ali na minha atmosfera, esses acontecimentos, e eu nunca captei a razão disso. Até eu aprender um princípio psicológico denominado escassez. É um princípio psicológico que os psicólogos sociais estudam, que esses princípios eles governam o comportamento humano quando nós precisamos tomar uma decisão. Então, quando as pessoas elas estão diante de uma situação em que elas têm que tomar uma decisão, esse princípio psicológico aí da escassez pesa. Quando a coisa é escassa para nós, aumenta o desejo, a disputa por ele. Por isso que muitas vezes aquelas lojas que anunciam a promoção, 50% do valor, amanhã só, e só até as 10 da manhã, por exemplo, já tem aquela fila na porta, a hora que abre a porta, as pessoas entram ali desvairadas, disputando ali as mercadorias mesmo. Às vezes, ela nem queria tanto, mas pelo fato das coisas estarem muito baratas e só ser naquele dia, isso aumenta o desejo delas. Então, até eu aprender sobre esse princípio psicológico, isso acontecia do meu lado, na minha frente, eu nunca sabia por que isso acontecia. Esse é um exemplo de que quando o vocabulário ele não está, nós não temos ele, o conceito por trás do vocabulário, que seja, por trás da palavra, então as realidades elas passam ali ao nosso lado, as coisas acontecem ali ao nosso lado e nós não captamos aquilo. Aquilo não se integra ao nosso conhecimento.